Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. Chamado que fui para uma conferência de casais católicos, no meio da conferência, um casal jovem, o esposo, pediu a palavra. Era aproximadamente 80 casais. E ele perguntou: irmão Emanuel Maria, como fica a nossa fé diante dos escândalos morais de padres, freiras, seminaristas? Como continuar crendo na santidade da igreja, na inviolável, visão que nós devemos ter com relação à igreja, quando nós vemos padres religiosos e seminaristas fazendo coisas que nós, nem quando éramos pessoas mundanas fazíamos, nem quando éramos solteiros fazíamos, e agora isso publicamente, e isso agora para toda a paróquia saber. E ele deu lá uma série de exemplos de sua paróquia em que religiosas e padres seminaristas estão fazendo coisas graves, gravíssimas. E eu vou dizer para vocês o que eu disse para esse grupo de casal. A santidade da igreja, ela não é maculada por esses padres, freiras, seminaristas que desonram a santidade de sua consagração, de seus votos, de suas promessas, de seus hábitos. Eles são pessoas que já traziam dentro de si todos esses horrores pecaminosos e que chega uma hora que não dá mais para aguentar e explode. O problema aqui é a publicidade de seus erros, a divulgação e a propaganda de seus erros, a visibilidade de suas incoerências, o escândalo mesmo. O problema aqui está no fato de que são pessoas que fizeram juramentos e promessas de levarem a sério o próprio batismo e, com isso, as virtudes. O problema está que o fiel leigo enxerga no sacerdote, na freira, no religioso, no seminarista, exemplares da fé, expoentes da fé, instrumentos válidos da ação evangelizadora da igreja no mundo. Não tem como você criar um tipo de ideia nas comunidades que o padre é uma pessoa comum como qualquer outra, que a religiosa é uma mulher como qualquer outra, que o seminarista é um jovem. Não. Eles são separados. Há uma expressão hebraica que diz shadô. Separados. Separados para Cristo. Separados para viver o ideal de Cristo, separados nesse sentido para serem a porção eleita do povo de Deus, qual sejam os sacerdotes, qual sejam os bispos, cardeais, religiosos, religiosas, incluindo aí os seminaristas que ainda estão, no discernimento, se querem ou não seguir a vocação sacerdotal. Mas eu via naquele casal, e são jovens casais, eles fazem parte de um movimento de casais jovens, uma indignação, uma decepção e, por que não dizer, uma revolta. E eu não tiro 1% dos seus sentimentos, porque ninguém, vai para a igreja para testemunhar escândalos morais entre religiosos, seminaristas e sacerdotes. Porém, meus irmãos, não nos esqueçamos que a santidade da igreja, ela não depende dos nossos comportamentos diretamente. Os nossos comportamentos afetam a nós e a sociedade em torno. A igreja continua a sua missão. A estrela guia da igreja é Jesus, pastor e fundador do rebanho. A igreja continua santa na história e na nossa história. Uma falta de um membro consagrado, importa saber em que nível é esta falta. Importa saber se a acusação é verdadeira. Importa saber se não é uma calúnia, um falso testemunho, uma fofoca, como a gente diz aqui no Ceará, uma arenga pastoral. Tem gente que tem arenga pastoral com determinados padres. Eu conheço um número grande de pessoas que odeiam determinado padre. Imagina aí a incoerência. E eu imagino essas pessoas tendo vida eucarística. Não posso entender. Precisa ver se o fato
que é, digamos assim, fator culpável da religiosa, do seminarista, aconteceu de fato, e se aconteceu nos moldes em que é contado. Eu sou testemunha e sou vítima de muitas calúnias aqui na arquidiocese. Coisas que nunca fiz, com a graça de Deus não farei. E é muito doloroso ver o povo de Deus lutando contra o povo de Deus. Ver o povo de Deus massacrando os ungidos do Senhor. Ver o povo de Deus guerreando como se não bastasse a guerra das outras religiões contra nós. Ontem eu falei para vocês, de um cientista histórico, pós-doutor em História da Humanidade, que a Igreja Católica mente ao contar os episódios do Natal, que ninguém nem soube do nascimento de Jesus, que não foi pastores coisíssimo nenhum adorar, nem vieram reis magos, nem eram reis magos, e que Maria e José eram anônimos naquela noite, e Jesus, menino, foi um menino como qualquer outro que nasceu, e Maria era uma parturiente normal. Então, quando a gente escuta assim, um escândalo de um padre, digamos que o fato seja verdade. Por ele ser sacerdote, não. Mas por ele ser batizado, cristão, e por causa do chamado de Deus sacerdote, nós temos aquela obrigação do silêncio caridoso, da prudência, do evitar que isso se torne notícia, do não cooperar que isso se torne público. Agora, por quê? Porque é padre? Se fosse um pastor evangélico, nós devíamos narrar? Nem isso. É para o bem da igreja, para o bem dos fiéis, para a conduta normal dentro da própria igreja. Quando uma freira comete um deslize moral, e elas são capazes disso porque são seres humanos, não seria melhor uma presença amiga, solidária, intercessora, paciente, condescendente no aspecto de estou aqui para lhe abraçar enquanto pessoa? Não seria bom se chegar a um seminarista provado, ridicularizado, humilhado, e ter para com ele uma atitude de caridade, de atenção? Então eu dizia para esse casal, a responsabilidade aumenta quando nós somos cristãos católicos engajados. A responsabilidade aumenta porque não é um pecado isolado, mas é um pecado que mexe com a unidade da igreja. De maneira que nós devemos enfrentar isso com uma certa suavidade, com um certo equilíbrio, com uma certa postura cristã, para não fazermos daquilo uma coisa pior do que já está sendo. Sempre, desde a história da igreja, tiveram padres errantes, religiosas errantes, que o diga a Idade Média, que o diga os mosteiros de clausura da Idade Média, que aconteciam coisas gravíssimas através das grades. Mas hoje nós somos chamados a verbalizar essas coisas numa expectativa de compreensão do todo. Nós não sabemos o que levou aquele sacerdote a praticar aquele ato pecaminoso contra a sua castidade e contra o seu celibato. Nós não sabemos as raízes de educação que aquela freira recebeu na família, os desvalores, contravalores, contra-testemunhos, escândalos na vida do pai e da mãe. Quantas religiosas são filhas de pais separados? Quantas religiosas são filhas de mãe adúltera, de pai adúltera? Quantos seminaristas vieram de famílias arruinadas moralmente, financeiramente? Então, quando brilha a santidade em alguns deles, é causa de muita alegria para nós, é causa de muita felicidade para nós. Deveria ser para nós um ponto a praticar a caridade ao ouvirmos episódio deste monte, desta natureza, e não nos colocarmos na atitude de divulgadores, propagadores, propaladores de pecado de padres e freiras. Aqui nós temos uma responsabilidade eclesial muito grande. Eu tenho uma experiência grande desses problemas eclesiais quando acontecem em paróquias, em comunidades, em áreas pastorais, e que geralmente o próprio povo de Deus é disseminador, viralizador de acontecimentos. Eu tinha um diretor espiritual que me dizia: irmão Emanuel,
As pessoas que nos traem são as pessoas que dizem que nos amam, que nos admiram, que nos canonizam vivos, que nos colocam nos altares antes do processo de beatificação. E eu hoje creio que este padre está certo. Então, de repente, uma pessoa é muito amiga de um padre, mas um padre cometeu um deslize moral, ela se torna a inimiga número 1, esquecendo de tudo que aquele padre fez por ela, tudo que lhe ensinou, tudo que lhe ajudou, os momentos mais difíceis que esteve presente. De repente, um consagrado comete um erro, se é que cometeu. Aquelas pessoas que canonizavam aquele religioso, aquele consagrado, agora são disseminadores, fofoqueiros, ardilosos proclamadores de seus erros ou pseudo-erros. Esquecem que aquele consagrado lhes ensinou a abrir a Bíblia, lhe ensinou a ler a Bíblia, lhe ensinou a entender a doutrina da igreja. Não sabiam nem o que era o Santíssimo Sacramento, não sabiam qual era o papel de Maria na história da salvação, não identificavam a função do Papa, do cardeal e do bispo, não sabiam sequer participar da Santa Missa, não sabiam sequer persignar-se, não sabiam sequer fazer oração, ter vida de oração, e foram ensinados por aquele consagrado. Esqueceram isso. O foco aquele agora é no erro desse consagrado ou no erro inventado, na fofocada criada. Eu conheço um consagrado que foi expulso de sua paróquia e a sua comunidade fundada acabou, mas houve antes 3 meses de reuniões na casa de uma consagrada para destruir este consagrado. 3 meses, irmãos, preparando como iriam fazer. E o sacerdote entrou para dar o apoio dele, e hoje esse consagrado paga um preço alto na arquidiocese, sua comunidade acabou. E não conseguiram provar até hoje o que disseram dele. E não vão conseguir provar porque o consagrado não praticou. O que eles queriam? Tomar o lugar de coordenador. O que eles queriam? O dinheiro que entrava na comunidade. O que eles queriam? A fama de pregador do fundador da comunidade. Então, trocando em miúdos, eles o traíram, como Judas. Esqueceram todo o bem que esse consagrado lhes fez. E hoje, 90% deles se sabem abrir uma Bíblia, se sabem ler um texto do Novo Testamento, se sabem fazer uma oração, se sabem adorar o Santíssimo, se sabem dobrar-se reverente diante do Santíssimo quando ele passa, se entendem o que seja o mistério dos santos, devem a este consagrado, a quem eles crucificaram, mutilaram até a última gota. Hoje estão em comunidades, né? Santa, de véu na cabeça, crucifixo na mão. Hoje estão em comunidades e lá continuam dizendo: nós estamos aqui porque aquele consagrado nos decepcionou. Hipócritas. Hipócritas porque esse consagrado sabe do pecado de todos eles, porque todos eles contavam para esse consagrado as suas vidas. Se esse consagrado não fosse um homem de Deus, seus casamentos teriam acabado, porque ele sabe de todos os adultérios. A sua reputação sexual viria abaixo, porque esse consagrado sabe a opção sexual de cada um, que vive ocultamente. Muitos estariam presos porque contaram para esse consagrado seus desvio de verbas em obras do Estado e da Prefeitura. Não pensaram nisso, né? Que se o consagrado não fosse uma pessoa de Deus, eles estariam hoje, me desculpe a expressão, como diz o povo, lascados na sociedade. Porque o fundador da obra sabia quem era cada um, né? Então, nós temos que ter muito cuidado quando aparece uma conversa sobre um sacerdote, sobre uma freira, um religioso, um seminarista. Porque muitas vezes é um conchavo, é um combinado. Houveram reuniões para isso. Houveram, né, várias tentativas para derrubar o sacerdote. Eu não acredito de pronto. Eu escuto várias opiniões e procuro ver a humanidade do sacerdote, da religiosa. Então, para esse casal e para todos que estão me ouvindo, nossa função é lustrar, fazer brilhar a santidade da igreja. A nossa função é engrandecer a visão da igreja, é enaltecer
a sua santidade e não maculá-la, e não ser divulgadores do pecado dos seus legítimos representantes. Não é conivência, não é porque são padres, não é porque são religiosas, mas é porque nós somos cristãos, e o Senhor diz: com a mesma medida que você medir, você será medido. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu lhe digo: o que você disser de um padre, de um religioso, de uma religiosa, voltará para você até a última geração da sua casa. Você pagará, seus filhos pagarão, virão enfermidades, infortúnios, fracasso e morte, porque o Senhor diz na sua palavra: ai daqueles que atingirem os meus consagrados. Saia de toda confusão com padres, freiras, religiosos ou seminaristas. Não entre nessa. A justiça divina descerá sobre a sua casa e arrasará um por um dos seus dias. Eu tenho visto os que se levantaram contra mim, estão pagando e vão pagar um preço muito alto, mas não por minha causa, porque eu rezo por eles. Porque a palavra de Deus diz: com a mesma medida que você medir, você será medido. Não se meta em nenhuma fofoca contra sacerdotes. Por favor, vai voltar para você em forma de câncer, em forma de desgraça, de acidentes, de falta de dinheiro, de pobreza, de fracasso financeiro, porque você mexeu com o ungido do Senhor, com aquele que merece de você a prontidão de um respeito teológico. Não é babar o sacerdote, não é ficar correndo atrás, porque muitas vezes nós sufocamos os padres com a nossa amizade. Nós queremos estar com eles em todo canto, levar para todo canto. Dizem: isso não dá certo, só acaba em confusão. Mas o respeito à pessoa do padre e da freira. Nós sabemos que tem muitas religiosas que nem merecem o nome de religiosa, não é verdade? Mas eu estou falando das religiosas sérias. Vamos cuidar das nossas religiosas, as banais, as frívolas, as levianas, as pecadoras. Isso é com a autoridade do senhor arcebispo, com a autoridade da CNBB e do Vaticano. Não nos compete. Outro dia uma pessoa me dizia que levavam a religiosa para sua casa, seu sítio, e tinham que botar ela e o marido botar ela na rede porque estava bêbada e não conseguia nem sair da mesa. Isso não é problema nosso. Essa religiosa deve ter virtudes, deve ter ascendência pastoral onde trabalha e deve ter valores. E você que é um casal que convidou uma religiosa, não deveria encher essa religiosa de cerveja. Tem tanta coisa para se tomar. E depois contar para as pessoas, né? Olha, nós temos que botar a irmã na rede, de tão bêbada que ela ficou. É triste, né? Você levou para o seu sítio e você divulga isso da religiosa, que com certeza não merece. Vamos ser santos, irmãos. Vamos acabar com tanta mediocridade, com tanta hipocrisia. E eu estou dizendo isso primeiramente para mim. Vamos ser santos. Nós não temos mais tempo de ver quem não presta na paróquia. Nós não temos mais tempo de ver leigos inúteis. Nós não temos mais tempo de ver catequistas esdrúxulos. Os nossos olhos é para ministros da Eucaristia santos, padres santos, religiosos virtuosos, seminaristas que já estão mostrando que o seu sacerdócio será uma bênção. Eu não perco tempo com essas baixarias paroquiais, porque o número de virtuosos é maior, o número de edificantes é maior. Que Deus assim nos abençoe e faça brilhar. E como aquelas 10 virgens, quando o noivo chegar, a nossa lâmpada esteja com óleo suficiente para entrarmos para o festim glorioso das bodas do Cordeiro. Um abraço do irmão Emanuel Maria, consagrado que sou da comunidade Cristo Dominus.